Graça e paz, tudo bom com vocês? Vamos continuar estudando a lição 8, Jesus aparece aos discípulos. E falando dessa alegria que eles sentiram ao ver Jesus. Hoje, corações ardentes. A gente estava falando daqueles dois discípulos que estavam andando e nem perceberam que Jesus chegou ali perto deles. E Jesus conversou com eles, explicou de Moisés até todos os profetas sobre o que ia acontecer com eles. E agora a gente vai continuar sabendo o que vai acontecer. Corações ardentes. Na primeira pergunta diz, quando Jesus deu a entender que ia continuar viajando além de Emaús, que proposta os dois discípulos fizeram? No livro de Lucas, no capítulo 24, no verso 28 e 29, você encontra a resposta. E a resposta foi que eles convidaram Jesus para permanecer com eles. Sabe, se eles não tivessem feito assim, Jesus não insistiria em ficar. Jesus não força a presença dele a ninguém. Ele não entra na vida de ninguém sem ser convidado. Infelizmente, muitos não percebem a presença de Jesus do seu lado. Mais do que os discípulos prestaram atenção e perceberam que era o Cristo ressuscitado. Mas Jesus respeita. Respeita e Ele quer que você, que eu, abramos a porta para Ele entrar. Que nós convidemos Ele para cear, para dormir em nossa casa. Amém? A pergunta B diz assim, como e quando os dois discípulos finalmente reconheceram o Salvador ressuscitado? Como podemos experimentar a mesma alegria? Lucas capítulo 24, 30 a 32, conta a passagem que diz assim, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro, porventura não ardiam os nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Pois é, o coração deles ardia porque era Jesus que estava falando, mas eles não tinham reconhecido o mestre. O texto aqui diz assim, a simples refeição noturna com pão é logo preparada e servida perante o hóspede, que toma assento à cabeceira da mesa. Então ele estende as mãos para abençoar o alimento. Os discípulos recuam surpresos. Seu companheiro estende as mãos exatamente do mesmo modo como o mestre costumava fazer. Eis que olharam novamente e em suas mãos estava a marca dos cravos. Ambos exclamaram, o Senhor Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Levantam-se para se lançarem em adoração aos pés, mas ele desaparece de sua vista. Olhando para o lugar ocupado por aquele cujo corpo havia estado no túmulo, e dizem um ao outro, porventura não ardiam os nossos corações quando pelo caminho nos falava, enquanto nos abria as escrituras? Muitos clamam por um Deus vivo, ansiam por sua presença, que a palavra de Deus fale ao coração. Que aqueles que só ouviram tradições, teorias humanas e dogmas, escutem a voz daquele que pode renovar a alma para a vida eterna. Se os santos do Antigo Testamento deram tão brilhante testemunho de lealdade, não deveriam aqueles sobre quem brilha a luz acumulada de séculos dar ainda mais poderosos testemunhos do poder da verdade? Grande pergunta. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sentir Deus vivo ao abrir as escrituras, ao ler essas palavras maravilhosas que estão nesse livro sagrado, nessas escrituras santas. Deus te abençoe. Eu aguardo vocês amanhã para nós continuarmos com o nosso coração ardendo, cheios da palavra de Deus.